pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tenho certeza que sim. Hoje eu quero apresentar para vocês uma palestra do Joel Goldsmith, chamado O Caminho Infinito, Nossa Existência Real. Essa foi uma palestra que eu não sei bem qual o tempo em que Joel Goldsmith realizou essa palestra, mas é uma palestra bem interessante. Ele fala muito sobre o fato do não existir o homem, existe apenas Deus. Não existe eu nenhum separado de Deus. Então não existe o homem, não existe coisa alguma, existe apenas Deus se manifestando como homem, se expressando como homem e como todas as coisas. Essa é uma coisa que nós já sabemos, Muitos de nós já temos consciência disso. E Deus é espírito, portanto, nós como expressão de Deus, também somos espíritos. Há um erro, numa interpretação da Bíblia, que está escrito lá no Gênesis, onde se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E muitas pessoas, muitos de nós interpretam isso como nós somos criados à imagem de Deus da forma como nós somos agora, como seres humanos. Por quê? Porque nós somos os únicos seres que têm a capacidade de pensar, que têm inteligência, que podemos fazer as coisas, podemos criar coisas a partir de elementos tirados da natureza e temos a capacidade de pensar. Então o homem acha que ele é a imagem e semelhança de Deus por esse motivo. Mas só que tem aí um grande erro, porque Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Bom, se nós somos criados à imagem de Deus e semelhança de Deus, então os nossos pensamentos, ou os pensamentos de Deus, seriam os mesmos que nossos. Os caminhos de Deus seriam o mesmo de nós. Mas só que, observando as coisas aqui neste mundo, neste mundo humano, nós vemos que não é bem assim. Nossos caminhos não são os caminhos de Deus e nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, porque nós seguimos por caminhos errados e temos pensamentos errados, inclusive a respeito do próprio Deus. Então isso significa que não é este ser humano aqui, que é criado à imagem e semelhança de Deus. O ser criado à imagem e semelhança de Deus é o Cristo que habita em nós e que não possui nenhuma imperfeição. Este sim é o nosso eu verdadeiro, criado à imagem e semelhança, cujos pensamentos ou caminhos são os mesmos de Deus, e não nós como seres humanos. Nós como seres humanos não somos praticamente nada, porque nós não temos nenhum poder. O poder de pensar que nós pensamos ter foi um poder dado por Deus. A nossa capacidade é uma capacidade dada por Deus. Tudo que nós somos, que tudo que nós temos é dado por Deus, porque Deus é a fonte. Então nós não devemos nos gloriar e dizer que este ser egóico, este ser humano, como um ser egóico cheio de limitações, de pensamentos errôneos, seja criado à imagem de Deus. Então é uma coisa totalmente errada, uma interpretação errada. O ser criado à imagem de Deus é o Espírito, o nosso eu verdadeiro, nosso Espírito real, que está agora mesmo no reino de Deus, de onde ele nunca saiu e nunca sairá.
O que está se expressando aqui agora são os nossos conceitos, né? Neste mundo material, os nossos pensamentos, a nossa ilusão é que se expressa neste mundo aqui. A ilusão da nossa mente, que está se expressando aqui agora. Mas quando eu digo a expressão da nossa mente, né, que está se expressando como uma ilusão, eu não estou se referindo ao corpo, não, ao nosso corpo físico, não. Estou me referindo às atitudes, né, os conceitos que nós temos, né, a respeito de Deus, do mundo e de nós mesmos. Isto é que é ilusão. E essas ilusões estão se projetando no nosso mundo, né? Jesus diz numa passagem, né? Eu vos dou a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. Isto significa que nossa verdadeira paz está dentro de nós, é a paz de Cristo. E essa paz, ela não é dada a nós conforme as circunstâncias, conforme o que acontece neste mundo, conforme as condições externas. Não, essa paz, ela independe de qualquer coisa. E isto o Joel Goldsmith explica, né, neste áudio. Essa paz de Deus, ela transcende tudo que acontece, todas as condições, todos os problemas, todas as circunstâncias deste mundo. Não é a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é uma paz transitória, falsa, passageira. Só quando as coisas aparentemente estão bem, nós sentimos aquela determinada paz. Mas logo que surge um problema, pronto, lá se vai a nossa paz. Essa não é a paz verdadeira. A paz verdadeira é a paz de Cristo, que não depende de condições externas, não depende se nosso corpo está doente ou saudável, se nós somos ricos ou pobres, se estamos passando por alegrias ou dificuldades. Essa paz não depende disto. Ela se mantém por si própria dentro de nós, independente de qualquer condições, porque é uma paz incondicional, é a verdadeira paz. Então, não devemos olhar para as aparências deste mundo, né, para obter a paz de Cristo. Não devemos aqui, né, procurar mudar as aparências, as coisas que acontecem neste mundo, para essa paz se manifestar. Basta que nós a buscamos dentro de nós, independente de qualquer situação. E quando nós buscamos essa paz, nós nos desapegamos de tudo. Não temos mais preocupações nem apego às pessoas, às coisas, às circunstâncias, a condições nenhuma, porque é uma paz incondicional. E então nós simplesmente teremos uma vida mais tranquila, sem nos apegar. É olhar para este mundo e ver as aparências dele, mas simplesmente ignorar as aparências, sabendo que tal aparência é apenas uma aparência, que o bem ou o mal são apenas aparências. Mas olharmos por trás dessas aparências e vermos a realidade, a verdade de Deus. Não ficarmos apegados àquelas aparências, mas simplesmente transcender essas aparências, né? O bem e o mal, compreender que essas aparências não têm realidade própria. Se elas parecem existir para nós, é porque nós nos apegamos, tentamos mudar, corrigir, modificar, eliminar essas aparências, usando até mesmo a força mental, ou de qualquer outra forma, né, usando outros meios, né, para eliminar essas aparências. Mas nós não precisamos, Joel Goldsmith é bem claro nisso, nós não precisamos eliminar os erros deste mundo, porque não existe erro nenhum a ser corrigido, a ser eliminado, porque o erro
ele se destrói por si mesmo, as ilusões se destroem por si mesmo, por não possuir existência verdadeira. Tudo aquilo que não tem existência verdadeira se destrói por si próprio. O mal que não tem existência verdadeira se destrói por si próprio. O pecado, como dizem por aí, o pecado ele pune a si próprio. O pecado pune o próprio pecado. Então são coisas que nós não devemos lutar contra, não devemos procurar mudar nem corrigir, mas sim mantermos a nossa mente firme em Deus, né? Como diz aquela passagem, que Deus mantém em paz aquele cuja mente é firme nele. Então nós devemos manter a nossa mente em Deus, né? Firme em Deus, para mantermos a paz que o Cristo nos dá e que transcende tudo. Somente dessa forma nós viveremos uma vida tranquila, né? Sem nos apegarmos a nada, sem ter medo de nada. Como diz o Joel, a única forma de nós darmos poder às coisas e às pessoas, às condições externas, é nós temendo elas, ou nos apegando a elas, ou amando elas, né? Ou odiando elas. O Joel Goldsmith, nesse áudio, ele faz uma pergunta muito interessante. Nós podemos perceber, né? Perceber o quanto nós estamos perto do reino de Deus se observarmos como nós reagimos ao bem e ao mal. Como nós ficamos alegres com o bem que acontece conosco e à nossa volta, e o quanto nós procuramos fugir, combater o mal, o quanto nós nos perturbamos com o mal, ou com os males do mundo, né? Se uma pessoa vem e tenta nos perturbar, se nós reagirmos àquilo que a pessoa está falando para nós ou querendo fazer conosco, se nós reagirmos de forma negativa, então nós estamos longe do reino de Deus. Então, se nós observarmos como é as nossas reações adiante do bem e do mal, se nós procuramos reagir com ódio, com mágoa, com tristeza, ou mesmo com alegrias, né? Aí nós saberemos o quanto nós estamos próximos do reino de Deus, o quanto nós estamos manifestando o reino de Deus e o quanto nós já evoluímos espiritualmente. Se reagirmos negativamente às coisas do mundo, então nós estamos longe do reino de Deus e ainda não despertamos espiritualmente. Por isso nós devemos praticar mais assiduamente a meditação e procurar, logicamente, lembrarmos o dia todo de que nós somos filhos de Deus, somos seres espirituais. Somente assim, né, nós vamos nos conscientizando aos poucos que somos realmente filhos de Deus, lembrando, né, em qualquer situação que aconteça conosco, nós lembrar que Deus está dentro de nós e que Deus é o único poder. Não existe outro poder. Como está escrito na Bíblia, tudo foi criado por Ele, né? E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo é Deus se expressando, tudo é criação de Deus. Então, Deus é o único poder. As coisas que Deus criou são apenas efeitos. E o efeito não tem poder por si próprio. O poder verdadeiro é de Deus. É Deus que criou tal efeito, né? Se Deus deu, por exemplo, a árvore de maçã para dar frutos de maçã, não é a árvore de maçã que dá maçãs por si própria. Não. Foi Deus que concedeu poder à árvore de maçã para dar frutos de maçã. Se Deus não tivesse dado tal poder a ela, ela não faria isso. Ela não teria esse poder. Eu estou falando aqui da maçã só como um exemplo,
Mas se um determinado poder ou uma determinada capacidade, inteligência não fosse dado para o homem não teria essa capacidade, esse poder por si próprio. Mas existe a fonte que é Deus, que criou tudo. E o homem é só um efeito. O homem humano, né, é só um efeito. Então ele tem aquilo que Deus o dá. Como disse Jesus para o Pilatos, né, você não teria nenhum poder sobre mim se do alto não te fosse dado. Jesus reconheceu na hora que Pilatos por si próprio não teria nenhum poder, não tinha nenhum poder. Que aquele poder que Pilatos tinha naquele momento era dado por Deus. Então, se Deus não tivesse dado aquele poder para Pilatos, Pilatos jamais teria poder sobre Jesus. Então Jesus reconheceu, Jesus conhecia essa verdade. Por isso ele disse isto para Pilatos. E assim nós reconhecemos, né, que nós, por si próprios, não temos vida própria, não temos poder, não temos força, não temos existência por nós mesmos. Nós não nos criamos. Existe uma inteligência infinita, né, que nos criou, nos mantém, nos sustenta e está agora dentro de nós. Então nós devemos procurar mudar esses pensamentos, as nossas crenças, eliminar os conceitos errados, errôneos que nós temos, e procurar praticar mais assiduamente a meditação e praticar sempre em todo momento do nosso dia, né? Praticar a lembrança de que nós somos filhos de Deus, que nós somos seres espirituais. E assim, as coisas do mundo não terão nenhum efeito sobre nós, nenhum poder sobre nós, porque as coisas do mundo, as coisas externas só têm poder sobre nós quando nós damos, quando nós permitimos. Não devemos permitir que pensamentos deste mundo, né, intrometam na nossa mente, né, e tirem a nossa paz. E também não devemos nem ter o pensamento de querer mudar este mundo, porque nós não temos essa capacidade de mudar o mundo com os nossos pensamentos. Os pensamentos não têm poder para mudar o mundo ou as pessoas. Os nossos pensamentos não têm esse poder. Então, nós devemos abandonar esses pensamentos de querer mudar o mundo, de querer mudar as pessoas, mudar as coisas, as condições, de lutar contra elas, de conflitar. Porque tudo neste mundo acontece devido a este pensamento errado de querer que as coisas sejam como nós queremos, de querer mudar as coisas e as pessoas e seguir o nosso padrão de pensamentos. Não, isso nunca vai existir. Pessoas nenhuma, desde quando o mundo é mundo, ninguém seguiu os padrões de pensamento uns dos outros. Tá certo que tem pessoas que têm as mesmas opiniões que nós, mas isto pode mudar a qualquer momento, elas podem mudar de opinião a qualquer momento e nós não podemos fazer nada. Nós temos simplesmente que aceitar e procurar manter a nossa paz, o que é muito mais importante do que se preocupar com as coisas do mundo, que não são reais, são tudo ilusões da nossa mente. Então, dessa forma, nós iremos manifestar a paz do Cristo. E eu acho que a paz do Cristo que habita em nós é a única coisa de valor que nós possuímos, que nós somos herdeiros, né? Ou as outras coisas não têm valor para nós. Nós podemos utilizar tudo que Deus nos dá aqui, mas sem apego e com a compreensão de que tudo aquilo que se apresenta para nós, seja até mesmo o nosso alimento, a água que bebemos, o ar que nós respiramos, tudo isto é de Deus, é a graça de Deus que nos é dada. Entendeu? É muito importante nós compreendermos isso, que tudo é expressão de Deus. Nós nascemos neste mundo sem nenhuma
coisa material, né? E vamos partir sem nenhuma coisa material. Nós partimos apenas com nossos conceitos, crenças, pensamentos, né? Isso aí nós levamos para o mundo espiritual. E devido a esses pensamentos, nós podemos reencarnar novamente neste mundo para poder eliminar esses pensamentos, que nós podemos chamar de karma, né? Isto foi o que eu expliquei num vídeo lá no outro canal, Revelações do Caminho Infinito, no meu outro canal. Eu expliquei isto nos 2 últimos vídeos que postei lá. Ontem mesmo eu postei esse vídeo lá. E teve um rapaz até que me perguntou se quando ele for para o juízo final, né? O juízo final que está escrito na Bíblia, e se ele teve 3 reencarnações, com qual corpo ele iria se apresentar ao juízo final? E eu expliquei para ele lá, eu disse para ele até que essa pergunta era um pouco materialista, porque ele pode ter vivido com milhões de corpos em encarnações anteriores. Nenhum desses corpos vão ressuscitar para comparecer ao juízo final. E o juízo final, descrito na Bíblia, não é que nós vamos comparecer toda a humanidade ali perante Deus, como muitas pessoas pensam e falam, perante Deus, e Deus vai julgando um por um e falando, você foi bonzinho, você vai ficar aqui no céu, você foi mauzão, né, você vai para o inferno. Não, não é isto. O julgamento final é quando nós compreendemos que determinadas ações do nosso ego, né, quando nós começamos a perceber que determinadas ações do nosso ego são erradas e nós não queremos mais viver mais com esses erros, então nós estamos julgando esses erros. E aí chegará o momento em que nós abandonaremos esses erros, quando percebemos sinceramente que tais erros do ego não é bom para nós. Nós julgaremos eles como não sendo bons para nós e o abandonamos. Assim é o juízo final. E aí nós ressuscitaremos, como Cristo disse, e eu ressuscitarei no último dia. É quando nós crucificarmos o corpo mesmo, crucificarmos o nosso ego. Aí sim nós ressuscitaremos em Cristo Jesus. Quando toda a humanidade compreender que o egoísmo, a ganância, né, o poder, a fama, todas essas coisas constituem erros, e não é a vontade de Deus, então elas estarão julgando, estarão no juízo final, porque estarão julgando essas coisas erradas como erros, e isto é o juízo final. E aí essa pessoa será ressuscitada por Cristo Jesus. Em outras palavras, Cristo Jesus despertará de dentro de cada um de nós. Então, eu expliquei isso lá para esse rapaz, né? Não é com corpo carnal ou com algum corpo que nós vivemos em encarnações anteriores que nós vamos comparecer perante o juízo final. Não, o juízo final é quando nós percebemos que determinadas ações que nós estamos praticando não é correto. Nós estamos julgando aquele erro como não sendo bom para nós. E aí nós procuramos, né, de uma forma sincera, abandonar tais erros. Isto é o juízo final. E Cristo nos ressuscitará. Em outras palavras, Cristo despertará de dentro de nós, né? Porque nós estamos dormindo, praticamente, né? Nós estamos dormindo. É como se nós estivéssemos crucificando Cristo todos os dias com nossas ilusões, encobrindo Cristo, né? E quando nós eliminamos nossas ilusões, Cristo desperta de dentro de nós. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham um bom áudio, compreenda
sinceramente, o que Joel diz nesse áudio, né? Procure praticar, né? Compreendendo que não existe mal algum, erro nenhum neste mundo criado por Deus, porque Deus não criou isto. Tudo foi criado por Deus e nada existe sem ser criado por Deus. Tudo foi criado por Ele e sem Ele nada foi feito. Então, Deus não ia cometer o erro de criar o mal, o pecado ou qualquer outro tipo de coisas erradas, né? Então, não tem a necessidade de nós lutarmos contra essas ilusões, porque essas ilusões são apenas pensamentos que estão na nossa mente. Nós podemos mudar isso a qualquer momento. E a única forma de fazermos isto é através da prática da meditação. É uma coisa que eu recomendo muito a vocês, porque quando nós meditamos, né, sinceramente, nós estamos nos abrindo para a graça de Deus. Nós estamos, como disse Jesus, né, na Bíblia, eis que bato a porta. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, quando nós praticamos a meditação, nós estamos abrindo a porta onde Cristo está batendo. Então, ele entrará, né, e ceará conosco. Em outras palavras, nós teremos uma vida de paz, de alegria e de harmonia, sem preocupações, sem medos, sem ódios e sem apegos às coisas materiais. Bom, é isso aí. Eu desejo a vocês uma ótima semana, cheia de felicidades, né? Tenha um bom áudio, agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos e felicidade. A Prinsky Meditações apresenta O Caminho Infinito, Nossa Existência Real, uma palestra de Joel Goldsmith. Parte 1. Prática necessária para ver através das aparências. Quando reconhecemos Deus como nosso próximo, tornamo-nos membros da família de Deus, santos no reino espiritual. Há uma rendição completa de si mesmo no infinito mar do Espírito, e o bem de Deus flui para nós através de todos os que se tornam parte de nosso universo. Não há mais necessidade ou desejo de qualquer pessoa ou qualquer coisa. Cada coisa e cada pessoa se torna parte de nosso ser. O que entregamos, temos. O que mantemos nas garras da posse, perdemos. Tudo que liberamos, atraímos para nós. Quando vemos nossa verdadeira identidade como Deus em expressão, veremos como Deus vê. Enquanto contemplamos nós mesmos espiritualmente dotados, tornamo-nos observadores de Deus aparecendo em todos e através de todos. Mas nós fazemos isso apenas quando renunciamos aos julgamentos que nos chegam pela visão do olho e pela audição da orelha. Quando chega a iluminação, não precisamos mais de nada encontrado no mundo exterior. Tudo e todos tornam-se parte do nosso ser. Nunca mais é preciso pensar, porque agora Deus vive a nossa vida. Quando a união ocorre, não há mais nenhum eu. Existe apenas Deus. E quando olhamos para o mundo, nós vemos apenas o que Deus vê. Sentimos apenas o que Deus sente. Porque não há outra individualidade, não existe você, não há eu, só existe Deus sendo. Na sabedoria espiritual não há pares de opostos. Deus é, e portanto, não há preocupação se ou não podemos chegar a Deus, porque não há nada pelo qual precisamos chegar a Deus. O dia já é lindo, o fruto já está nas árvores, as flores já estão desabrochando, as marés estão fluindo, o sol e a lua e as estrelas estão nos céus. A harmonia, nosso objetivo é alcançar uma medida daquela mente que estava em Cristo Jesus, e então deixá-la fazer conosco o que quiser. É alcançar aquela consciência na qual Paulo revelou: eu vivo, mas não eu, Cristo vive a minha vida. Devemos perceber que não temos outro objetivo senão a conquista do reino de Deus, que não temos nenhuma demonstração a fazer, exceto a demonstração de nossa individualidade espiritual.
mas que devemos demonstrar, antes de tudo, para nosso próprio desenvolvimento, e em segundo lugar, como testemunha ao mundo de que Deus é individualidade individual, e que este estado de ser pode ser alcançado por todos aqueles que estão prontos para desistir do mundo, não se retirando para algum lugar remoto, mas abrindo mão de seus desejos por aquilo que o mundo pode dar. Qual é a melhor maneira, se é que existe uma melhor maneira, de alcançar essa realização de nossa verdadeira individualidade? Atalho. Esse atalho, tão simples e ao mesmo tempo tão difícil, consiste em realizar um pouco de cirurgia mental em nós mesmos e cortar todos os nossos desejos. Peguemos um bom bisturi afiado e cortemos de nós todos os desejos para com pessoa, lugar, coisa, circunstância ou condição. Todo desejo deve ser cortado para que apenas um permanece: conhecer a Ti, a quem conhecer corretamente é a vida eterna. Quando reconhecemos que somos apenas os instrumentos para a entrada do infinito na consciência humana, então carregamos conosco a atmosfera espiritual e sagrada da totalidade de Deus dentro de nosso próprio ser. Essa é a atitude que devemos manter como observador, quase como se disséssemos: eu realmente não estou vivendo minha vida em tudo. Estou observando a vida do Pai, sua vida através de mim. Vivemos na convicção de que Deus está dirigindo o nosso caminho? Deixe-me viver cada minuto amando este universo e amando todos nele. Seja receptivo e responsivo ao impulso divino de dentro para que a verdade possa usá-lo para revelar sua glória. Você não expressa Deus. Deus expressa a Deus, e essa expressão aparece como você. Deus reflete a si mesmo neste universo como você, mas você não tem nada a ver com isso. Deus se expressa, Deus mostra seu próprio trabalho manual, Deus não glorifica você ou a mim, Deus glorifica a si mesmo. Quanto mais você se aproxima dessa visão, maior é a glória de Deus que está sendo manifestada por você. O tratamento é uma percepção da onipresença viva sempre com a percepção de que a harmonia que existe neste momento é uma harmonia eterna. É realização. Não há sentido pessoal para ser atendido, para receber qualquer coisa, para precisar de qualquer coisa, para querer qualquer coisa. Mantenha esse vazio de si mesmo. A minha vida não é minha, é de Deus e é sempre vivida na ótica do infinito e da eternidade. O caminho é enfrentar-nos sem medo neste momento, e perceber que é neste momento que tudo que Deus é, eu sou. Reconhecer a universalidade de Deus, uma graça interior que eventualmente vive suas vidas para eles. O homem não pode seguir seu caminho com Deus, o homem não pode fazer com que Deus faça sua vontade ou seu caminho, e portanto, a próxima necessidade é se tornar um observador, porque, já que você não pode influenciar Deus, você pode pelo menos observar o que Deus é. Nenhuma pessoa pode esperar pela iluminação espiritual a menos que possa, antes de tudo, reconhecer que só existe um princípio criativo neste mundo, quer ele tenha criado repolhos ou reis, árvores ou formigas. A função do professor é desvendar a luz que já constitui o seu ser, eu ou identidade mais íntimo. A função do professor e do ensino é desvendar a presença do Espírito de Deus que está dentro de você, para que você possa eventualmente viver nesta convicção. Obrigado, Pai. Você e eu somos um. Desperta tu que dormes. Uma pessoa espiritualmente desperta está completamente satisfeita com as pessoas deste mundo porque as conhece como elas realmente são. E mesmo vendo as discórdias e problemas que elas estão vivendo, ele também sabe que estes não fazem parte de seu ser real, portanto. Ele olha com compaixão para aqueles a quem ele conhece porque sabe que estão na ignorância de sua verdadeira identidade ou aqueles que não entendem a natureza do mundo de Deus. Se aceitarmos a declaração do Mestre, meu reino não é deste mundo, não precisamos lutar, remover ou superar qualquer coisa no mundo externo. Sou eu, não tenha medo. Eu sou a sua vida, eu, Deus, o Espírito de Deus em você a sua vida, seu ser e a substância de seu corpo. Quando não tivermos mais medo de qualquer coisa no mundo externo, automaticamente chegamos a um estado de consciência que não mais preocupa-se com as boas aparências ou teme as más aparências, mas olha para elas com um sentido de desapego como espectador ou contemplador,
sem interesse em modificá-los, melhorá-los ou destruí-los, apenas com a atitude de um observador. Se estivéssemos numa galeria de arte, diante das obras dos grandes mestres, seríamos observadores porque tudo o que estaríamos tentando fazer seria extrair do quadro que o artista colocou ali. Não entramos no quadro, nós o contemplamos. Se entrarmos em alguma coisa, seria a consciência do artista contemplando exatamente o que ele contemplou, porque agora somos uma só consciência, uma só mente. A disciplina do caminho espiritual consiste na capacidade de disciplinar a si mesmo para não ver uma imagem que tem de ser mudado, alterado, melhorado ou removido, e a visão de olhar para as imagens deste mundo apresenta com essa convicção: sou eu, não tenha medo, e então fique parado e dê testemunho enquanto Deus traz sobre a transformação da cena visível. Estamos sempre julgando pela nossa ignorância e limitação de nossos sentidos finitos. Não estamos vendo o mundo como ele é, estamos vendo este mundo como nossa mente o interpreta. À medida que vivemos a vida de contemplação, portanto, encontramos nós mesmos retirando gradualmente o julgamento das aparências, e quando nós, ou quando somos informados sobre aparências errôneas, não reagimos a elas e elas não se registram em nossa consciência, e tanto quanto no que nos diz respeito, nossa mente está em branco. Não temos desejo de mudar, alterar ou melhorar a aparência apresentada a nós. Somos apenas espectadores esperando que Deus o revele a nós como Ele é. Relaxe percebendo que a causa deve manter suas individualizações. Devemos abster-nos de desejar qualquer coisa de Deus, colocando toda a nossa esperança nesta verdade. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas, e tua graça está operando e operando agora. O céu virá até você à medida que seu desejo por qualquer coisa, alguém ou qualquer condição no mundo externo chega ao fim. Você começa a viver essa vida interior de unidade consciente com Deus, e então sua vida exterior começa a cuidar de si mesma. É muito parecido com o que Burroughs diz em seu poema Waiting: sereno, eu cruzo minhas mãos e espero, nem ligue para o vento, ou a maré, ou o mar, eu não deliro mais contra o tempo ou o destino, pois o meu virá a mim. Percepção consciente, conhecimento consciente, realização consciente. Lembre-se sempre dessas importantes palavras. Você deve estar consciente de algo antes que possa se manifestar em sua vida. Portanto, se você quer Deus e a graça de Deus em sua vida, você deve estar constantemente consciente da presença de Deus. Deus está dentro de você agora, e você está em Deus agora. Você já tem a presença de Deus onde você está, mas isso é sua lembrança consciente daquela presença que atraz a manifestação. Eu entrego todas as coisas a ti, não estou retendo nada, não estou guardando imagens mentais em minha mente para se preocupar. Não faz diferença se você está doente, pecando momentaneamente, temporariamente em falta ou limitação, ou mesmo se você estiver morrendo. Bem onde você está, Deus está, e sua função é apenas continuar lembrando-se disso, mas não tente fazer acontecer porque já é verdade. A consciência iluminada que é alcançada é em si a saúde, e o pão e a carne e o vinho. Não é que você alcance a iluminação e faça algo com ela, mas quando você recebe a iluminação você não tem mais nada a fazer, pois é fazer e ser. Você é apenas o observador do que essa luz está fazendo. O passo final deve ser dado sozinho. Lute diariamente para lembrar a si mesmo que tudo o que você possui é por causa da graça e pode ser compartilhado. Desenvolva o observador eu sou. Não tenha medo. Na consciência desse eu, tornamo-nos observadores do Cristo em ação e como observadores do Cristo em ação, somos capazes de perfurar o véu da ilusão, e em vez de ver a imagem feia que o ser humano na mente desenha, começamos a ver a realidade. Tudo que existe é a expressão ou formação da consciência. É a consciência que é o princípio criativo e o princípio governante de todas as formas e expressões, animadas ou inanimadas, e que mantém e sustenta sua criação agora e para sempre. Devemos aprender a ver a vida deste ponto de vista, e então não valorizam muito qualquer coisa no universo manifestado ou objetivado. Sabendo como nós,
que o poder de manifestação e jurisdição não está no reino objetivado, mas na consciência que tem objetivado a si mesmo como o universo. Destrua este templo e em 3 dias eu, consciência, o levantarei. Na medida em que você vive na calma certeza de Deus como a única presença e poder, você pode liberar a si mesmo do argumento mental. À medida que chega a você a convicção do relacionamento do homem com Deus como Deus manifestada, como a vida expressa, você pode perceber a harmonia do ser que não conhece o medo do pecado ou da doença. Em primeiro lugar no pensamento deve estar a compreensão de que mesmo aquilo que parece ao sentido ignorante e ilusório como erro, é sugestão, aquilo que é chamado de acidente, sob ação ou superação, é miragem ou nada. Então, não procuramos curar, corrigir, melhorar, mas descansamos. Sim, descansamos na certeza de que como no céu, assim na terra, Deus é onipotente, supremo. Silencie o pensamento humano aprendendo a ouvir os sentidos materiais com paz, fique quieto. Vamos aprender a abandonar a minha vida, minha visão, meu entendimento, meu suprimento e pensar em termos de vida, visão, compreensão e suprimento. E tudo isso individualmente expresso através de você e de mim. Inteligência, sabedoria, visão, poder não são pessoais, mas são impessoais, imparciais e universais. Percebendo que sua presença é poder, saberemos que cada detalhe de nossas vidas, cada julgamento, cada ação, cada pensamento e movimento que fizermos ao longo do dia será dele, manifestando-se através de nós. Nós verá então que não há individualidade separada de Deus. Nosso bem deve vir a nós como coisas adicionadas e não por meio de um trabalho mental específico. Nosso bem deve vir a nós como coisas adicionadas e não por meio de um trabalho mental específico. Diante de qualquer condição discordante ou desarmoniosa, lembre-se desta simples lei da vida: a harmonia é, e abster-se de qualquer esforço para mudar, curar, corrigir, melhorar ou reformar a aparência errônea. Finalmente, deixe de lado esse problema. Deixe a vida se revelar a você em toda a sua glória. Deixe os poderes divinos agir em você. Não viva para si ou para o seu próprio bem, mas para aqueles que ainda não aprenderam a sua verdadeira identidade. Abra mão de si mesmo e encontre o seu eu, infinito, eterno, harmonioso. Você deve se separar da crença de que tem uma demonstração a fazer. Você deve segurar com firmeza que estou tratando dos negócios de meu Pai, independentemente de qual seja a condição. Você deve se apegar à verdade de que não tem uma única necessidade, porque você incorpora todo o seu bem, e nada pode ser adicionado a você ou tirado de você. Você deve ver com um olho único. Construa sua vida em sua unidade com o princípio e deixe essa verdade fazer o resto. Um com Deus é tudo o que existe. Enquanto estava sentado em meditação, aconteceu comigo. Por tanto tempo eu vivi em 2 mundos, em 2 estados de consciência. Era uma existência dividida, às vezes lá fora na realidade, às vezes dentro e fora da terra, terreno. Mas naquele dia houve uma transição, um movimento completo para a realidade, um lugar na consciência atrás do mundo dos efeitos. A partir dele, olhei para o mundo como ele aparece, como se visse um palco dos bastidores. Naquele momento, o desapego deste mundo foi completo. O desejo de desejar ou orar pelo bem espiritual, pela compreensão espiritual, pelas qualidades espirituais, e então, ser a tentação de pensar nisso em termos externos deve ser superada. A matéria e as condições materiais não são as realidades do ser. Eles não constituem nossa vida real pensar, portanto, tanto na material condição ou os canais pelos quais o bem pode vir, é ter pensado naquilo que não é real e que é sem poder ou presença. É evidência de dúvida ou medo de que o espiritual pode não ser todo o poder, toda a presença, toda a realidade. Essa é a dúvida de Deus, que é o maior de todos os pecados. Precisamos lutar pela consciência da abundância sempre presente, do amor satisfazendo todas as necessidades. Devemos evitar a tentação de pensar em termos externos, de contas, dívidas, necessidades materiais, falta ou limitação.
Apegar-se persistentemente às realidades espirituais satisfará todas as necessidades, tanto espirituais quanto materiais. Natureza. Todos os dias devem ser considerados sagrados. Cada dia tem que ser um reconhecimento de Deus como a força, a lei, o ser de tudo que existe. Todo dia tem que ser um dia de descanso, porque em nossa vida espiritual estão sempre descansando. Não há nada com o que se preocupar. Sabemos que Deus está comandando o universo. Deus está conduzindo-nos para as águas tranquilas. Deus nos faz repousar em verdes pastos. Deus põe uma mesa diante de nós em deserto. E até mesmo no vale da sombra da morte, Deus está lá para cuidar de nós, para que possamos passar a vida desempenhando suas funções e descansando. Quando essa realização do Eu Sou é alcançada, ela lhe dá liberdade. Essa é a única coisa que lhe dá liberdade, porque nesse Eu Sou não há mais desejo de nada nem de ninguém. Não há mais uma ambição. Não há mais conflito ou luta. Há um descanso nessa realização. Então, através dessa realização, tudo o que é necessário para a nossa realização, seja pessoa, lugar, coisa, circunstância ou condição, flui automaticamente para a existência. Eu sei que você acenderá mais facilmente a experiência mística depois de ter feito uma prática específica de impersonalização e nada. Há uma alegria constante interior que não precisa de estímulo externo. Não devemos viver como um efeito de algo operando sobre nós, mas viver como lei. Você não pode viver cientificamente como homem ou ideia. Você deve perceber a si mesmo como sendo vida, verdade, amor, o Eu Sou. É sua função ser um observador, deixar Deus se expressar, enquanto você observa a atividade e se diverte. Visões superiores de Deus. Da oração seja feita a tua vontade, então recuse-se a entreter qualquer conceito de qual deve ser a vontade de Deus. Que fique acordado em sua consciência que Deus é sua vida. Você deve pelo menos 2 vezes por dia praticar a verdadeira meditação e oração, na qual contemplamos as infinitas formas que Deus tem de nos amar. Observe a segurança que vem com a percepção de que somente Deus existe. Peça, procure, bata. Deve estar disposto a olhar para o erro de frente e conhecê-lo pelo que é, nada. Caminha durante o dia com o impulso espiritual formigando na mente e no corpo. A importância da meditação, uma consciência que enfrenta todas as reivindicações com "eu tenho uma carne para comer que você não conhece". Tome a atitude de que ele conhece nossas necessidades melhor do que nós, e volte-se para dentro apenas para a transmissão de sua palavra. Volte-se para dentro com a expectativa de uma transmissão de dentro. Sejamos portadores de Deus aparecendo como nossa saúde, nossa riqueza, nossa força, nossa vida. Guarde primeiro a verdade de que nada, por si só, é bom ou mal. Um dos dias mais felizes que chega a um indivíduo é quando ele percebe pela primeira vez que a graça de Deus é tudo o que ele precisa. Não julgue pela aparência, mas julgue com justiça. É necessário fechar os olhos para todas as aparências, não julgando nem o bem nem o mal, reconhecendo apenas que é, e desta forma algo como um vácuo é criado dentro do seu próprio ser, e nesse lugar de quietude e paz a verdade se revela como harmonia para a situação. Aqui e agora você deve começar a prática de morrer para o eu pessoal, tomando uma posição contra a reação normal que aqui é uma condição maligna que deve ser corrigida. Também não é possível sentir o sucesso, pois este se realiza como uma atividade do espírito e não de si mesmo. Veja a si mesmo como completo em Deus, a tal ponto que, se você sair de casa sem um centavo no bolso, tudo o que é necessário para a experiência do dia estaria disponível. Saiba conscientemente que o Cristo está cumprimentando você por meio de cada indivíduo encontrado. Seus nomes estão escritos no céu. O segredo da cura é a não reação às aparências. É uma demonstração de sua fé na capacidade de Deus de governar seu próprio universo. Nossa recém-descoberta de força e de caráter é rapidamente percebida, o rosto brilhante às vezes aparecendo até mesmo como uma auréola acima da cabeça, a firmeza na autoridade e a determinação na abordagem tornam-se cada vez mais aparente. No final, você perceberá isto. O que quer que eu esteja procurando, eu já tenho e já sou.
Você então desistirá de tudo isso, de esforço físico e mental. Por que lutar pelo que já sou? Nossa consciência de Deus é nosso suprimento. Você é livre na percepção de que o trabalho de suas mãos é amor. Ao não amar, odiar ou temer o que aparece no reino físico ou mental, quebramos o mesmérico sonho de uma individualidade ou um universo separado de Deus. Reconheça o Cristo em todos os homens. Quando você fala com o empregador, empregado, comerciantes, amigos ou parentes, cumprimente cada um de eles. Saudações, Filho de Deus. Eu saúdo em vós o Cristo de Deus. A partir deste momento você deve estar menos interessado no que Deus, ou o caminho infinito podem fazer por você e mais interessado em Deus iluminando você, para que você seja uma transparência para essa mensagem para o mundo. Se você embarcar em um programa de gratidão diária pelo Espírito de Deus que sustenta este universo, você encontrará uma mudança em sua vida que lhe parecerá um milagre em menos de 30 dias. Problemas não são mais problemas. Aceite os problemas como oportunidades. Se nossa função é provar o nada de todas as aparências que o mundo chama de discórdias, então por que devemos nos preocupar quando outra oportunidade chegar até nós, para provar sua nulidade, primeiro para nós mesmos e depois para o nosso mundo? Ainda não chegamos a uma convicção suficientemente profunda de que esse Deus, esse infinito invisível, está operando em nós e através de nós e a própria vida do nosso ser. Ainda usamos muito a palavra eu, acreditando que eu posso fazer alguma coisa, enquanto eu é apenas um instrumento através do qual funcionam a inteligência infinita e o amor divino. Que diferença poderia fazer para um indivíduo quais são as aparências exteriores se ele tem a convicção de que Deus constitui o seu ser? Libere o medo e viva pela graça. Nunca eu, e você nunca deve fazer um movimento humano sem primeiro se voltar para dentro. Ao acordar pela manhã, o primeiro ato é meditar e continuar esse processo de voltar-se para dentro, 3, 4 ou mais vezes, durante o dia e a noite, porque de mim mesmo nada sou. Chega devagar aqui em um mundo humano para você. Você vive em mim e eu o governo. Eu sou não no corpo. O corpo está em mim e está sujeito ao meu governo e controle. Deus está se realizando como ser individual. Se você puder relaxar e perder a preocupação consigo mesmo e com seu bem-estar, descobrirá que Deus assume o controle e Deus se realiza fornecendo a você a necessária sabedoria, atividade, oportunidade e prosperidade, para que o próprio Deus se cumpra na terra como no céu. O caminho infinito revela Deus como onipresença e ensina como chegar a essa realização de Deus, e deixar essa realização viver sua vida. Sua responsabilidade pessoal cresce cada vez menos à medida que aumenta seu reconhecimento de que Deus está cumprindo seu destino na terra como sua experiência individual. Todo o segredo da vida está contido em uma palavra: consciência. Se estou consciente dessa fonte infinita, e se eu conscientemente recorrer a ela, percebendo minha unidade com ela e deixando o fluxo fluir, então minha vida é vivida em mim, por mim e através de mim, e como espírito. Quando você chega a esse ponto em que se lembra conscientemente de 1000 maneiras diferentes de que tudo que o Pai é, está fluindo em expressão como seu ser individual, um dia você chega ao lugar onde você realmente acredita nisso e tem a convicção disso. É preciso uma medida de visão espiritual para uma pessoa estar ciente de que não está vivendo só de pão, que está não dependendo do homem, cuja respiração está em suas narinas, que ele não está julgando por quantos anos passou por cima de sua cabeça, ou pelo testemunho do coração, fígado ou pulmões. A recompensa é que ele descobre que sua vida é vivida por cada palavra de Deus que está em sua consciência, cada palavra de Deus que ele pode lembrar, ponderar e meditar sobre. Tome a decisão. Vou ou quero continuar a julgar minha vida pelo que meu coração, meu bolso, ou minha data de nascimento me diz? Quero julgar pelas aparências ou quero o reino de Deus que está dentro de mim, e viver de toda palavra que sai da boca de Deus? Essa é a vida da quarta dimensão, a vida transcendental, a vida da consciência espiritual, e começa naquele momento em que você concorda que sua vida é autossustentada. Quando você concorda que você não está vivendo pelo que o corpo lhe diz,
mas pelo que você aprende da palavra de Deus que é revelada dentro de você. Pureza espiritual, uma bênção para todos. Cada um de nós pretende ser uma bênção para toda a terra. O mundo animal, o mundo vegetal, o mundo mineral, o mundo humano. Mas não estamos sendo essa bênção um para o outro, exceto na proporção em que temos essa pureza espiritual, pois, olhando para essa consciência, podemos ver que é tudo a mesma consciência. Estamos todos incorporados neste um. Todos nós derivamos nossa vida, alma, mente e espírito deste. Estamos derivando nosso bem deste um. Aqui fora muitas vezes não estamos cientes do que estamos fazendo, porque, presos na humanidade, não conhecemos nosso relacionamento uns com os outros. Tudo em sua vida é uma atividade de sua consciência se expressando, ou o resultado de sua falta de vontade de deixar sua consciência se expressar, e assim, tornar-se um mata-borrão para as crenças do bem e do mal que permeiam o mundo. Ou você se torna um mata-borrão e os absorve e responda a eles e mostre-os, ou você se torna mestre de seu destino e capitão de sua alma, mas apenas por um ato de consciência, não por dizer, ó, Deus vai cuidar disso. Aí deve ter uma atividade de verdade em sua consciência, e essa atividade da verdade tem que ser construída em torno do princípio de que existe apenas um poder, que nada além de Deus e a atividade de Deus é poder, e que qualquer senso de mal é impessoal e nada mais é do que a atividade da mente carnal, o braço da carne, ou nada. A única coisa de que o mundo está sofrendo é a inércia mental. Não quer dar voz à verdade concreta. Isto não quer sentar e viver com a verdade. Quer depender de um Deus desconhecido. Acorde para o fato que sua experiência será seu próprio estado de consciência objetivado. Se você insistir em ir o dia todo sem viver conscientemente na realização de Deus, onipresente, onipotente e onisciente aqui e agora, o todo e único poder, e então impessoalizando todas as fases do mal e percebendo que eles existem apenas como o braço de carne ou nada, você não trará harmonia à sua experiência. Nosso bem flui do centro de nosso ser. Se quisermos viver na consciência mística, devemos permanecer na percepção de que nossa expectativa é sempre somente da fonte espiritual dentro de nós. Devemos permanecer na verdade de que tenho carne para comer que vocês não conhecem. Então tome cuidado para não olhar para uma pessoa, uma coisa, uma organização ou um relacionamento. Agora aprendi que não devo mais temer as aparências, não devo mais desejar mudar as aparências. Agora devo apenas sentar e me alegrar. Deus, Espírito, é onipresença, e não há nada aqui para ser mudado, para ser removido, para ser curado, para ser reformado. Aqui fora é apenas um mundo de aparências, às vezes boas e às vezes ruins, mas posso ignorar os dois, porque sei que o reino de Deus está dentro de mim, e o reino de Deus é Espírito. O reino de Deus é a vida eterna. O Mestre disse, minha paz eu dou a vós, não vou-lo dou como o mundo dá, portanto, não estou olhando aqui para essa aparência do mundo para obter a paz. Não estou procurando aqui mudar as aparências para obter minha paz. Deixo minha paz desdobrar de dentro do meu próprio ser, e isso muda meu mundo aqui fora. A mente incondicionada permanece na consciência da presença. Nessa mente incondicionada, não há movimento para atingir, alcançar ou demonstrar qualquer coisa. Não há movimento da mente fora de si mesma, vivendo e movendo-se nele. Não há mundo exterior, e no entanto, assim como Jesus estava habitando nesta mesma consciência do Pai, todos que tocavam a orla de seu manto foi abençoado. Ele não estava pensando em abençoá-los, ele havia vencido este mundo. Ele não estava pensando em alimentá-los, abrigá-los ou curá-los. Ele estava permanecendo em sua consciência da presença de Deus e então todos que o tocaram, todos que entraram no reino de sua atmosfera ou aura fisicamente ou mentalmente, foi abençoado, não por uma direção consciente de sua mente, porque isso seria tentar usar Deus e enviá-lo para alguma pessoa. Não, ele estava vivendo na contemplação da graça divina, e então deixou qualquer um, santo ou pecador, tocar nele e ser instantaneamente purificado. A mente incondicionada não possui conceitos, anseios ou desejos materiais.
é inteiramente um lugar permanente pelo espírito de bacalhau. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Nossa mente é aquele templo de Deus, nossa mente incondicionada, a mente que não deseja mais nada, que deseja apenas conhecer a paz de Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. Entramos nesta nova dimensão onde não temos vontade própria, mas seguimos sua liderança quando sua vontade se manifesta em nós, quando sua vontade é expressa em nós, e nós meramente a executamos. Então fizemos uma transição deste mundo para meu reino. Isso traz à tona o grande mistério de que não temos vida própria. A vida de Deus tornou-se a nossa vida, porque não estamos pensando em termos de tempo ou espaço, estamos pensando em termos de eternidade. Com este espírito vivemos, e no entanto, não temos a sensação de idade, não temos a sensação de um corpo físico. Nós superamos esse mundo da fisicalidade. Nós trazemos este Espírito de Deus em expressão ativa quando não o queremos por um propósito. Vencemos o mundo quando queremos o Espírito de Deus, mas não com um propósito. Tua presença é minha suficiência em todas as coisas. Busco apenas a tua presença, mas não por uma razão, não por um propósito. Eu não quero usá-lo, quero apenas comungar com ele. Nós vencemos o mundo em qualquer momento em que buscamos a graça de Deus, não para uma cura, nem para suprir, não para tornar o mundo melhor, mas em nossa meditação para nos aposentar deste mundo e entrar no reino da graça, entrar no reino onde não fazemos, não vivendo pela força ou pelo poder, onde não usamos a espada. Porque não estamos tentando nos agarrar a qualquer coisa material, deixamos que essa mente esteja em nós, que também estava em Cristo Jesus. Mas não permitimos que os pensamentos deste mundo se intrometam em nossa mente, nem mesmo pensamentos de melhorar este mundo. Deixamos que a mente que estava em Cristo Jesus esteja em nós, e vai funcionar. Ele nos dará as novas melodias que procuramos, as novas ideias, os novos princípios, as novas descobertas ou as novas invenções. Fornecerá abrigos, torres altas, esconderijos nele. Somente não devemos nos preocupar com as coisas deste mundo, e deixar que o Cristo dentro de nós nos dê luz. Enquanto não pensamos, essa presença de Deus dentro de nós falará, revelará e nos capacitará. Quando não mais pensamos nas coisas deste mundo e permanecemos em sua graça, o necessário aparece. A comida, a roupa, a harmonia, os amigos, ou o que for necessário no mundo humano, de uma forma ou de outra. Todas as coisas aparecem, mas agora sem pensar. Não estamos mais no reino deste mundo, agora estamos no reino de sua graça, estamos vivendo em sua presença, e não há espaço na mente para a matéria, nenhum desejo para a matéria, coisas materiais, atividades materiais ou graus de matéria. Isso tudo desapareceu. O que você tem em casa? No mundo humano, porém, saímos de nós mesmos para tudo. Tentamos obter o que queremos de outras pessoas ou circunstâncias. Tudo na vida humana está voltado para fora, ignorando totalmente o fato de que todo o valor real já está estabelecido dentro de nós, e que possamos ter a harmonia da vida, a saúde, a prosperidade, o sucesso e a alegria se apenas formos ao reino de Deus para isso, em vez de procurá-lo no mundo. A maneira de liberar essa presença espiritual e poder espiritual é através da meditação. Assim como alunos do caminho infinito, nosso dia sempre começa com a meditação. Desde a hora que acordamos pela manhã, mesmo antes de sair da cama, meditamos. Meditamos na hora do café da manhã, meditamos ao sair de casa, meditamos ao meio-dia, à noite quando acordamos no meio da noite. Reivindique sua verdadeira identidade, seja ela. Então pare com o homem. Abandone toda a dependência de pessoas, cargos ou investimentos para suprimento. Veja o erro como hipnotismo, não tendo mais substância do que uma sombra. O silêncio é o útero da criação. Não podemos separar esse amor supremo de Deus do amor ao próximo como a nós mesmos, como se fossem dois comandos separados. Eles são praticamente duas partes de um mandamento. Deve haver um ato de compromisso, na medida em que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, o fizestes para si mesmo.
Ou, na medida em que não o fizeste a um destes pequeninos, não o fizeste a você mesmo. Deve haver dedicação e devoção a este princípio, não a pessoas, mas a este princípio. Porque a infinidade da vida, a imortalidade da vida, está armazenada no eu que sou. Posso ficar quieto e deixar esse ritmo fluir, indo antes de mim, caminhando ao meu lado, atrás de mim e aparecendo quando necessário como uma nuvem de dia e coluna de fogo de noite. Não cometa o erro que muitos no caminho espiritual cometeram. Não se deixe cair na fé cega. Não tenha fé em você não sabe o que, pois isso é perigoso. Portanto, quando vocês estão em silêncio na presença de Deus, e esperam que este ritmo de vida flua através de sua consciência como harmonia no mundo exterior, certifique-se de ter uma razão para a sua fé. A razão é que chegamos à consciência de que eu é o nome de Deus. Nós concordamos que é por isso que podemos ficar quietos e saber que eu no meio de nós é Deus. Eu sou invisível, eu sou onipresença, eu sou onipotência, eu sou onisciência. Você prova isso não tomando pensamentos, mas ficando quieto e deixando a onisciência que eu sou revelar a você qualquer sabedoria, orientação ou direção necessária neste momento. Você prova isso permanecendo na atitude de escuta, deixando a onipotência provar ser o único poder. Você prova isso não pensando em sua vida ou qualquer coisa que diga respeito à sua vida, e deixando a onipresença provar a onipresença. O silêncio é o seu lugar de descanso. O silêncio é o seu lugar de permanência, o seu lugar de vida. Esteja em silêncio, e então a voz mansa e delicada se pronunciará e viverá sua vida. O perigo é que você orará por coisas materiais ou desejará coisas materiais, o que significa que você está usando Deus, Espírito, para cumprir seus conceitos, em vez de expressar o caminho de Deus e a vontade de Deus. Rezar e ter em mente qualquer coisa de qualquer condição que você deseja de Deus é criar a barreira que separa você disso, porque não há Deus separado e a parte de você, e esse você não tem problemas. A oração torna-se uma comunhão interior. Enquanto você viver constante e conscientemente nessa verdade da presença residente sua função em sua vida, e na vida de seus amigos e inimigos, você está vivendo uma vida de oração. Até que você possa chegar a esse reconhecimento e convicção, e até que você chegue a uma certeza interior de que existe este ser dentro de você, este eu, por causa de quem você não precisa temer nada, você não pode ir mais longe, e seus amanhãs não serão diferentes dos seus ontens. Não tente ir além desta revelação independentemente quantos meses ou anos pode levar para você chegar à convicção absoluta. Onde estou, Deus está. Nunca preciso temer, nunca preciso ter medo. Essa presença está comigo. Quando você levantar este Filho de Deus em você, você é o Filho de Deus, e você não vive pensando em sua vida. Nunca mais é possível ser tentado a aceitar a crença de que você deve demonstrar outra coisa, senão a realização contínua dessa presença interior, porque ela se torna a forma de cumprimento. Eu não me glorio na prosperidade exterior ou na saúde exterior, eu me glorio na essência que me preenche, essa divina presença, para que eu possa gastar o que tenho hoje e me renovar. Eu posso dar e posso compartilhar tudo que o Pai me dá, e ainda retenho dentro de mim a presença, a substância, o bastão da vida que, em sua temporada aparece exteriormente como outra mensagem, ainda outro dólar, ainda outra viagem, ainda outra cura, ainda outra coisa ou outra. Você deve aprender a viver como se não houvesse ontens, como se não houvesse erros ontem e nenhum pecados ontem. Você tem que rasgar todo o seu passado consciente e ativamente viver como se hoje fosse o único dia dado a você para viver. Se você tentar reviver o ontem, estará revivendo seus erros e erros, então você pode muito bem decidir deixar o passado para trás. Nossos erros acabaram e acabaram. Nossos pecados acabaram, nossos medos acabaram. Você não procura o bem. Você vive na consciência da presença daquele eu dentro de você cuja função é que você vive espiritualmente e eternamente. Você comunga com aquele eu, ganhando nossa liberdade e perdendo nosso senso humano de identidade. Se você realmente deseja ser uma bênção para este mundo, para sua família, para seus vizinhos ou para seus alunos, faça
Não permita que o pensamento humano entre em sua mente, porque esse é o pensamento do pequeno eu, e às vezes mesmo com as melhores intenções, pode estar errado. Aquietai-vos e sabei que eu no meio de vós sou Deus, e que eu no meio de ti seja Deus, e que eu faça a obra. Tudo o que podemos fazer é reconhecer que Deus no meio de nós é poderoso, não por nossa causa, é que nos foi dada a graça de reconhecer o que já é. O único tempo que podemos viver é agora e agora estamos vivendo sob a graça. O passado se foi, o futuro nunca será. Agora estamos sob a graça. Agora não há pecado, nem doença, nem morte, nem iniquidade, nada operando em nossa consciência, exceto o amor de Deus, não o seu amor ou o meu. Qualquer bom ser humano pode ignorar piedosamente as faltas dos outros e até perdoar seus pecados. Qualquer bom ser humano pode fazer isso, mas é preciso visão espiritual para ser capaz de dizer, não consigo ver ninguém. O rosto de Deus é tudo que brilha. A alma de Deus olha através de todos os olhos. O silêncio é um estado de consciência que nos permite abster-nos da reação mental ao que é visto ou ouviu. Esse é o objetivo desta mensagem, chegar a um ponto em que não sejamos fiéis à declaração, posso de mim mesmo não faço nada, mas onde demonstramos que é realmente verdade, e deixamos o que quer que seja o poder de Deus, o não poder, afirmar-se e fazer o trabalho. O objetivo é a realização de Deus, e não para qualquer propósito. Chegou a hora de não pensar em ser saudável ou rico. Chegou a hora de pensar em termos de ser espiritual, chegou a hora de pensar em ter aquele Espírito de Deus habitando tão para que possamos reivindicar nossa herança como filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo de todas as riquezas celestiais. Eu digo a você, se tivéssemos aprendido desde o início a lição que o Mestre tão claramente nos deu sobre nosso verdadeiro relacionamento com Deus, que não é a nossa vida que está sendo vivida, mas a vida de Deus, não é a nossa força que é usado, mas sua força, não é nosso entendimento ou suprimento que é infinito, mas o dele. E que nós somos os instrumentos através dos quais derrama sua vida para glorificar a si mesmo, teríamos há muito tempo percebemos que é nossa função viver, não como seres humanos, doentes e envelhecidos, mas como a imagem e semelhança de Deus, recorrendo a Deus para nossa sabedoria, força e suprimento diários. O homem não pode saber o que o plano divino reserva para ele, porque o homem só pode medir o bem por um aumento do que ele já possui. Trazer-nos como um vaso vazio para Deus e deixar que Deus encha esse vaso é a forma mais elevada de oração. Não levemos nossas visões finitas do que é bom e do que é mal para Deus, nem levemos nossas esperanças e ambições humanas a Ele, mas vamos a Deus como se realmente confiássemos nele mais do que confiaria em nossa própria mãe. Confiaria nele como o divino amor e a divina sabedoria deste mundo, que em verdade ele é. Somente permanecendo no santuário interior é que o retorno à casa do Pai pode ser realizado, porque em meditação, o ego ou senso pessoal de eu, aquele Adão que vive do suor de seu rosto, ainda é. Isso é não reivindicando poder, entendimento ou sabedoria. Pelo contrário, é assumir uma atitude de humildade, como se para dizer, eu sou insuficiente, incompleto, desarmonioso, e agora eu me volto para a fonte do meu ser, para aquele que é maior do que eu. Por nossa quietude, indicamos nossa humildade. Nosso propósito é ser a transparência através da qual a luz, não nós, realiza suas poderosas obras, para ser o instrumento através do qual o divino pode se manifestar e se expressar na terra como o faz no céu. Nós somos nunca o executor, nunca somos o ator, sempre somos o vácuo através do qual o Espírito flui. Nunca vamos por um momento acreditar que por meio de nossos dons espirituais, alcançaremos o poder pessoal ou espiritual. Não há espaço na vida espiritual para o egoísmo ou para o exercício do poder pessoal. Deus não dá seu poder para outro. Deus não dá a sua glória a outro. O poder, a glória e o domínio sempre permanecem em Deus, e nós somos apenas instrumentos, humildes servos ou transparências, através dos quais aquela luz pode brilhar. Sempre deve haver alguém por meio de quem a luz espiritual possa brilhar,
e que possa ficar parado e suportar testemunhar a presença e o poder de Deus como a única presença e o único poder, para estar sintonizado espiritualmente e viver de acordo com as leis de Deus. Devemos começar com a compreensão que tudo que o Pai tem está incorporado em nós, o pão da vida e o vinho da inspiração. Todo o reino de Deus é estabelecido dentro de nós. Então, em vez de começar a vida com a ideia de ganhar, obter ou alcançar, inverteríamos isso e nossa atitude seria a de servir, dar, doar, compartilhar e cooperar. Podemos saber o quão perto estamos do meu reino observando até que ponto ainda reagimos ao bem e ao mal. Com que alegria reagimos ao bem e quanto nos perturbamos com o mal. Que medida somos tornando-se indiferente ao bem humano ou ao mal humano? Apenas no início de nossa jornada no caminho espiritual pensamos que o objetivo final é a melhoria da nossa experiência humana. Se queremos apenas ser humanamente felizes, saudáveis e ricos, devemos permanecer cristãos nominais. Por que tentar seguir o ensinamento de Cristo Jesus exige um preço tremendo, uma forma estrita e disciplinada de vida? Não precisamos de nenhuma metafísica profunda, precisamos entender a pequena verdade simples de que a pequena voz é o poder que destrói as ilusões deste mundo. Esse entendimento não consiste em nossa mente ter um poder para fazer algo ao erro. Consiste na verdade de que nenhum poder é necessário para destruir o erro porque o erro tem em si os elementos de sua própria destruição. Damos testemunho disso enquanto nos levantamos e olhe para a árvore infrutífera e veja como ela murcha. Nós não o murchamos, sua própria esterilidade o murcha. Então o erro é dissolvido quando nos sentamos em silêncio e quietude e meditação, uma testemunha do poder divino, e observamos como a harmonia desce sobre todos ao nosso redor. Anos e anos e anos atrás, antes mesmo de o caminho infinito ser sonhado, eu vi que a solução para todos os problemas humanos residiam na capacidade de não revidar, não de lutar contra o erro, mas na capacidade de descansar no único poder. Uma vez que somos capazes de fazer isso, estamos praticando o sermão da montanha e vivendo a vida espiritual. Por que então não há mais necessidade de buscar uma boa saúde do que se livrar da má saúde? Não há mais necessidade de buscar o suprimento do que fugir da falta. Ficamos parados no ser divino, não no ser humano. Este é um universo espiritual. Assim que nos desapegarmos, isto é, assim que nos desapegarmos do pensamento, do ódio, do medo ou amor por objetos ou pessoas para que eles possam flutuar diante de nossos olhos com a maior indiferença por nós, nós não estamos mais no reino da mente, estamos alcançando, tocando ou sendo tocados por nossa própria alma, que é Deus. Estamos em uma atmosfera onde Deus fala, e podemos ouvi-lo. Quando Deus fala a sua voz, a terra derrete e todos os problemas se dissolvem. Quando você começa a perceber que a mente é incondicionada, seus pensamentos nunca se voltam para o assunto do bem ou mal. Você está apenas vivendo cada circunstância da vida à medida que ela se apresenta. Isso não significa desistir do mundo. Significa estar no mundo, mas não ser dele. Viver cada experiência sem tentar se apegar a ela se parece bom ou sem tentar se livrar dela se parece mal. É uma vida de desapego às coisas. É só quando estamos tentando nos apegar a algo ou alguém, ou tentando nos livrar de alguém ou de alguma condição que estamos apegados. Porque o Senhor é nosso pastor, não precisamos buscar nada, mas nos gloriar na verdade que Deus cumpriu seu próprio ser como nosso ser individual na terra. Já me perguntaram muitas vezes, como você para de pensar? E eu encontrei uma maneira. No minuto que eu puder olhar para qualquer pessoa ou condição, e saber que não é bom nem mal, meu pensamento para em minha mente fica quieto. Isso é o fim porque então não há mais pensamentos para eu pensar sobre isso. Eu não penso bem disso e eu não penso mal disso. Tudo o que sei é que é. E então estou de volta ao centro da minha alma onde está todo o poder. Se atingirmos a consciência de Deus, descobriremos Deus aparecendo como flores, roupas, mente perfeita e corpos. Se atingirmos a consciência de Deus, descobriremos que não há nada além de Deus,
Deus aparecendo como flores, Deus aparecendo como a comida em nossa mesa, Deus aparecendo como a roupa em nossas costas, Deus aparecendo como relacionamentos harmoniosos, Deus aparecendo como o funcionamento perfeito de nossas mentes e corpos. Lutar e batalhar não faz com que isso aconteça. Tudo o que é necessário para trazer isso à experiência é para nós embanhar a espada, para ficar parado e ver a salvação do Senhor. É nossa função viver como a imagem e semelhança de Deus. É possível para nós superar a lei de causa e efeito, mas apenas quando as armas do mundo forem desistido, somente quando nossa vida é vivida não só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando não estamos pensando em comida, dinheiro, clima ou qualquer outro efeito como constituindo nossa segurança, e quando percebemos que nossa vida real é sustentada pela palavra de Deus, estamos vivendo a vida espiritual com nenhuma dependência de seres humanos, de investimentos humanos ou posições humanas, não os jogando fora ou expulsando-os de nossa vida, mas reconhecendo que são acréscimos na vida, parte da graça de Deus feita manifestos, e portanto, não há nenhum pensamento de medo de que eles sejam tirados de nós. Ninguém pode se livrar da crença em dois poderes e retornar ao Éden até que esteja disposto a abandonar seus julgamentos humanos e olhar para o mundo com uma mente incondicionada. A prática de ver nem o bem nem o mal pode começar neste exato momento, com qualquer objeto que esteja dentro do alcance de sua visão, ou com qualquer pessoa com quem você possa ser confrontado. Na maioria dos casos, no entanto, é mais fácil começar a prática com algum objeto ou pessoa com quem você não esteja emocionalmente envolvido. Somente enquanto você alimentar a crença em dois poderes, você poderá ter dificuldades. Você está livre assim que você comece a olhar para todas as condições com quem disse que você está nu? Quem disse que você é mau? Quem te disse que isso é pecado? Quem te disse que isso é doença? Quem te disse que isso é perigoso? De onde veio? Deus alguma vez disse isso a alguém? No momento em que você pensa na mente em termos de sua mente e minha mente, separados e à parte de uma mente incondicionada, você perdeu o ponto, mas uma vez que você começa a entender que existe apenas uma mente, você nunca fará nada que não esteja de acordo com a lei de Deus. Nunca será sua vontade ou minha vontade, será a vontade de Deus. No momento em que pudermos demonstrar o ensinamento do Mestre de não resistir ao mal, não devemos mais gastar nossos dias como a maior parte do mundo está fazendo, perseguindo, procurando e implorando por um poder para fazer algo, e competindo com todos os outros no mundo. Quando percebemos esse novo princípio, não um novo poder, mas um novo princípio, uma nova dimensão de vida, vivemos em um mundo onde não há competição e em um universo onde os homens não lutam entre si. Este é o segredo do caminho infinito e é o segredo da cura. De agora em diante, não conhecemos homem algum segundo a carne, nem mesmo de carne saudável. De agora em diante, não conhecemos nenhum homem por sua riqueza, grandes quantidades ou pequeno. Conhecemos apenas Deus como Pai, e Deus como Filho, o Cristo, a imagem e semelhança espiritual de Deus. Doravante conhecemos apenas Deus como constituindo o homem. Doravante conhecemos apenas Deus como a substância de homem. Doravante, conhecemos apenas Deus como a vida do homem, a alma do homem, a saúde do homem, a riqueza do homem, a morada do homem. Doravante conhecemos apenas Deus, e não o homem. Viver a vida espiritual significa viver acima do sentido humano da vida, viver sem recorrer a modos e meios, ou seja, viver pelo Cristo. Significa nunca retribuir o mal com o mal, nunca rezar ou esperar ou desejar que outro sofra por sua ofensa, mesmo sua ofensa a nós, nunca desejar recuperar nossas perdas, que é o modo de vida humano, e segundo nossas leis, legal, mas legal ou não, esse não é o caminho do Cristo. É verdade que se alguém nos defrauda, é considerado legítimo, apropriado e correto processá-lo, mas tal procedimento não é espiritual. Observe a transformação de seu próprio mundo, enquanto você se traz interiormente para o sentimento de que você não quer se opor ou usar um poder contra alguém ou alguma coisa.
A resistência física do punho ou espada e a resistência mental de afirmações e negações são praticamente a mesma coisa, mas elevando-se acima do físico e mental para o reino espiritual nos leva a essa nova dimensão onde não há poder, onde não há bem sobre o mal, onde cada situação é enfrentada pelo descanso no espírito. Devemos estar dispostos a olhar para todas as boas e más condições em nossa vida e no mundo, e afirme com convicção: eu renuncio a vocês dois. De agora em diante, não conheço nem o bem nem o mal, conheço apenas Deus manifesto. Através da visão espiritual, eu contemplo a consciência se formando em formas imortais, eternas, harmonioso e abundante. De agora em diante, aceito apenas a revelação da criação real na qual existe luz mesmo quando não há sol e onde tudo é harmonia, quando já não desejamos o bem mais do que desejamos o mal. Onde quando você se deparar com um erro, volte-se e pergunte a si mesmo: isso pode me fazer acreditar em bem ou mal? Posso ser obrigado a aceitar dois poderes? Se você puder fazer isso, você se absterá de aceitar ou julgar pelas aparências, e você não será tentado a tentar curar alguém ou alguma coisa, mas você fique dentro de si mesmo e julgue o julgamento justo, fique dentro do jardim do Éden, que representa o seu domínio espiritual, o estado de harmonia divina. E a única forma de viver nessa natureza de Cristo é pela prática da meditação. Fim da palestra de Joel Goldsmith. O caminho infinito, nossa existência real prática necessária para ver através das aparências. Um abraço a todos e muito obrigado.